Sejam bem-vindos a mais um webinar da TAM Conference Virtual. Hoje eu estou aqui com a presença do Marcelo Araújo, da ProAero, que vai falar um pouquinho de Safety Management Systems, vai falar de SPAL, vai falar de algumas ferramentas que a ProAero tem para esses sistemas. E lembrando que esse webinar está sendo gravado e vai estar disponível no nosso canal YouTube da TAM para futuras referências. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. Obrigado aí toda a equipe da TAM em proporcionar essa oportunidade, que eu acho que é um tema muito importante para ser abordado no ramo aeronáutico, né? Bem, pessoal, vamos começar, né? A ideia é a gente ter um bate-papo aqui, falar um pouco do Safety Management Systems, o SMS, que basicamente é o SGSO, que a ANAC nomeia aqui no Brasil como Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Qualquer local do mundo você vai entender, você vai ver essa nomenclatura, Safety Management System, mas devido à questão da tradução para a língua portuguesa, o nome mais adequado, entendido pela agência, foi o SGSO, tá? Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá, vamos em frente. O que é o SMS? Né? A gente tem duas definições aqui de SMS, uma da ICAO e outra da ANAC, tá? Qual que é a definição da ICAO? Isso aqui é uma tradução literal, então, basicamente, é uma abordagem sistêmica para gerenciar a segurança, incluindo as estruturas organizacionais necessárias, papéis, responsabilidades, políticas e procedimentos, tá? Isso aí está o quê? Está onde? Está no ICAO, documento 9859, Manual de Gerenciamento de Segurança, que é o SMS, é o SMM, Safety Management Manual. E a ANAC tem uma definição um pouco muito alinhada com a da ICAO, que a ideia essencial de qualquer SGSO é de proporcionar uma abordagem sistemática para alcançar níveis aceitáveis de segurança operacional. Bem, qual que é a diferença de segurança operacional para segurança de voo? Né? Os dois estão bem alinhados, né? Só que eu vou entrar aqui um pouquinho nesse gráfico para vocês entenderem um pouco, tá? Na sequência. A segurança de voo está muito atrelada ao voo especificamente, desde o momento de preparação, planejamento de voo, até o término do voo, colocar a aeronave dentro do hangar, está relacionada ao voo, à execução do voo por si só. Mas, devido ao histórico, eu preciso explicar um pouquinho a questão do histórico da evolução do SMS para vocês entenderem a questão da segurança de voo e segurança operacional. Primeiro, né, você tem aqui o Safety Performance, que é o desempenho de segurança, né, e o futuro. Então, assim, basicamente, o que acontece? No passado, na década de 50, os acidentes aeronáuticos eles aconteciam muito relacionados à questão à falha mecânica da aeronave, devido à baixa confiabilidade de equipamentos. Devido ao aumento da confiabilidade, grande trabalho de engenharia, de projeto de aeronaves, redundância de sistemas, a aeronave começou a se tornar mais confiável. Então, os acidentes começaram a reduzir, né? Mas, mesmo assim, continuaram acontecendo acidentes. Identificaram que, além da parte técnica, mecânica, de engenharia, era necessário também associar a parte de fatores humanos. Isso aí ocorreu, ter um direcionamento da segurança de voo para a parte de fatores humanos, tá? Então, treinar melhor piloto, a parte do conceito de CRM, o Corporate Resource Management, que começou na era Cockpit Resource Management, era só entre piloto, copiloto, tripulação, mecânico de voo naquela época, ou tripulação, comissários, o que seja. Depois disso, foi evoluindo, os acidentes reduziram, mas ainda continuaram acontecendo. Né? Começou a entender que a questão não era só o Cockpit Resource Management, era um item organizacional, não adianta nada a tripulação está muito bem entrosada, mas está tendo pressão de meios externos, às vezes a manutenção falando, a gente não consegue corrigir o item de manutenção, despacha dessa forma, ou tem uma pressão da diretoria, a parte gerencial da empresa falando, não, vai voar dessa forma, e que seja, né? Então, assim, existia muita pressão. Então, a partir de 2010, isso entrou muito em foco, que é a questão a gestão total do sistema, né? Do sistema corporativo, né? O que é o sistema corporativo? Toda empresa, desde o presidente até as pessoas que executam atividades variadas. Então, assim, todo mundo faz parte do SMS, né? Então, o que acontece? O SMS, o SGSO, ele entra como um todo, é de responsabilidade de todos. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, né, num departamento financeiro da empresa, ela tem responsabilidade sobre o SMS, sobre o SGSO? Ela tem também. Pode ser que, por exemplo, ela esqueça de pagar alguma fatura e você pare de receber um serviço determinado que possa gerar
um comprometimento na degradação do seu processo de operações de voo ou de manutenção, o que seja. Pode faltar um equipamento, uma graxa para um mecânico, por exemplo, para executar uma manutenção numa aeronave. Então, dentro da atribuição de cada um dentro da empresa, uns com mais responsabilidades e outro com responsabilidades um pouco mais leves, todos fazem parte do sistema, né? Do sistema de gerenciamento de segurança operacional. Então, espero que isso tenha ficado claro para todo mundo para poder evoluir aqui um pouco, tá? Super claro. Bem, ficou claro, né? Ótimo. Bem, falar um pouco da teoria do queijo suíço, né, do Dr. James Reason. Acho que isso todo mundo sabe na aviação, o que é a teoria do queijo suíço, né? Nunca um acidente, ou um incidente, ou uma ocorrência, um evento indesejado acontece devido a um evento, um fator contribuinte só. Você tem que ter um alinhamento de fatores, né? O que esse alinhamento de fatores pode ser um ato inseguro, pode ser uma condição, uma pré-condição já existente no local, por exemplo, vou pousar, a pista estava molhada, alagada. Isso é um fator contribuinte, mas às vezes, para acontecer um acidente, normalmente você tem que ter mais fatores contribuindo para que algo ocorra. Então, na hora que você tem essa combinação de fatores, você tem esse alinhamento dos furos do queijo suíço, onde uma condição insegura, você tem vários fatores contribuintes que geram uma condição que pode virar um incidente ou uma ocorrência. Assim, isso pode ser tanto relacionado operacionalmente quanto até dano financeiro, imagem, reputação da empresa e outras coisas mais. Tá? E hoje em dia, muito mais, né? Esse dano à imagem, ele se espalha muito rápido, ele é potencialmente mais danoso, né? Então, é super importante evitar. É praticamente instantâneo, né? Assim, hoje a gente vê qualquer coisa que acontece de ruim, em 2 minutos já está pipocando no WhatsApp de todo mundo, e-mail e por aí vai. Exatamente. Redes sociais. Bem, para a gente não ter, né, esse alinhamento de furos, né, e ter esse problema das barreiras, a gente não ter esse alinhamento de furos e para que o evento não aconteça, né, a taça quebre, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer barreiras, né? Como que a gente estabelece barreiras? Trazendo regulamentos, procedimentos, treinamentos, tá? E tecnologias. Quanto mais avança a tecnologia, ajuda a gente. Automatização de coisas, checklist automatizado. Vou dar um exemplo. Checklist. Tripulante. Segue muito checklist? Tem que seguir. Electronic checklist nessas aeronaves mais modernas ajudam a vida do tripulante? Ajuda bastante. Então, assim, é uma questão de procedimento, porque o checklist é um procedimento que está associado a uma tecnologia. Dá para entender a questão da combinação. E o treinamento associado. Quando você faz o treinamento na aeronave, você vai entender como aquele sistema funciona, como que é o seu scan flow de cabine, como você vai executar todo o electronic checklist dentro da aeronave. Isso é um exemplo, tá? Bem, pessoal, dessa forma, quando a gente tem regulamento, que a grande maioria das vezes vem de um órgão governamental, depois a gente estabelece procedimentos para atender esses regulamentos, né? A gente treina a equipe e adota tecnologias, a gente consegue manter a taxa íntegra, né? Então, isso que é importante, a combinação desses fatores. À frente eu vou falar um pouquinho de certificação internacional, e a grande maioria das vezes, assim, 100%. Isso está provado que a segurança operacional ela tem que andar junto com a gestão de processos da empresa. Ela não pode ser um bloco separado. Ela tem que estar integrada. Por isso que a segurança operacional é responsabilidade de todos, tá? Em determinados níveis dentro da corporação. Tá? A pessoa fala, vou implementar o SGSO na minha operação. Ingessa a operação? Não ingessa. Realmente não ingessa, mas muita gente fala isso, né? Eu coloco até esse slide porque brinco um pouco. Na verdade, o SMS, o SGSO, ele estabelece procedimentos e processos, provendo maior robustez para a operação. Ele te dá o quê? Ele te dá começo, meio e fim. E se você não tem alguma coisa estabelecida, você vai juntar um grupo para poder tentar entender como você vai operar. Né? Ele te traz padronização. Eu costumo dizer que o procedimento e processo, quanto mais novo a gente quer seguir menos processo, depois que a gente amadurece, tendo mais experiência, a gente vê que processo e procedimento é importante. Porque eu costumo dizer que deixa o legado, né? O que é deixar o legado? Vamos supor que todo mundo brinca hoje, vai lá, faz um bolão na Mega Sena, né? Eu trabalho numa empresa, tem 50 aeronaves, eu tenho 250 pilotos, 1.000 mecânicos. Aí todo mundo ganhou e falou, agora eu não quero trabalhar mais com aviação. Não é nem satisfação com a empresa, eu quero morar na praia agora, vou viver de rendimento. A empresa acabou, se todo mundo parar de trabalhar. Se você não tiver procedimento e processo, ou na hora que você for contratar,
alguém, qual o procedimento? Qual que é o processo que você segue? Qual que é o padrão? Então, isso precisa estar muito claro. Isso desde uma operação single pilot, tá? Até uma operação de um operador frotista. Eu costumo dizer para os nossos clientes, a gente tem muito cliente corporativo, que são empresas grandes, e operadores de aeronaves, donos da própria aeronave. Eu falo, pô, sua empresa é ISO 9001, ISO 14001, você tem várias certificações. E a aviação você precisa tratar de forma mais profissional, né? Você tem que trazer qualidade para a operação. A qualidade não engessa a operação. Na verdade, no futuro, ela traz mais fluidez e confiabilidade. Tá? Então, a qualidade, junto com o processo, procedimento, está atrelado diretamente à segurança operacional. É que, primeiro que para criar um procedimento e um processo, você já tem que parar para pensar, né? Então, você tem que reunir um grupo de conhecimento, colocar aquilo no papel. É um esforço inicial, né? Mas muitas vezes as pessoas não pensam que, assim, a gente não faz procedimento e processo para os 99% que dão certo. É para evitar aquele 1% que vai dar errado. Exatamente isso, né? E, bem, quais são os pilares do SGSO, SMS, né? Primeiro, estabelecimento de política e objetivo de segurança operacional, tá? Gerenciamento do risco à segurança operacional, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a garantia da segurança operacional. E o quarto pilar é a promoção da segurança, tá? Eu vou entrar em detalhe em cada um aqui e vou explicar um pouquinho como que isso pode funcionar dentro de uma organização. Primeiro, né, a política e objetivo de segurança operacional. Primeiro, para você tem que ter uma política estabelecida pelo gestor responsável da empresa, o alto executivo garantindo que a empresa promove segurança operacional, vai ter uma cultura de segurança justa e que vai prover recurso financeiro e humano para poder manter a segurança das atividades. Isso é o mínimo para poder começar, né? A partir do momento que você tem esse comprometimento da gestão, é importante que todos participem e isso seja realizado um flow down, assim, seja um efeito cascata, que todos, determinadas diretorias e gerências, assumam as atribuições relacionadas à segurança operacional. Como que você faz isso? Né? Você vai definir método, processo e estrutura organizacional necessária para atender esses objetivos. Quais são os meus objetivos? Né? Eu vejo muito operador que trata o objetivo de forma genérica. Inicialmente, às vezes você pode tratar, meu objetivo é não ter bird strike, por exemplo. Meu objetivo aqui é evitar excursão de pista, eu opero na fazenda, toda vez que eu pouso, evitar incursão de pista, que às vezes um animal faça uma incursão em pista, alguma coisa. Isso tudo, eu vou falar um pouquinho à frente, está relacionado a perigo da operação. Eu posso deixar de operar? Se você mantiver esse perigo latente, muito provavelmente vai comprometer essa operação, mas se você mitigar o risco, você vai ter condição de operar sim, tá? Depois disso, estabelecer um plano de resposta de emergência. Esse plano de resposta de emergência, ele não está atrelado somente a um acidente, ele está atrelado a toda a estrutura da aviação e organizacional. Então, desde questão de processual da empresa, então, por exemplo, eu estou embarcando, uma pessoa tropeçou na frente da aeronave, caiu, torceu o braço, torceu a mão, quebrou o braço, por exemplo. Eu posso ter um protocolo. Qual que é o protocolo? O protocolo é chamar o bombeiro do aeródromo, é chamar a área de saúde da empresa. Então, assim, esse tipo de coisa tem que estar pré-estabelecido, tá? No começo, gasta um pouco de energia, mas depois isso entra no sangue e é muito simples de estruturar, tá? Documentação do SMS, então, é estabelecer um manual de gerenciamento de segurança operacional e também todas as políticas e processos da empresa, tá? Como estabelecer um MGO, Manual Geral de Operações, estabelecer um Manual Geral de Manutenção, se você executa manutenção, tá? Dependendo do tamanho da empresa, ter um programa de fadiga estabelecido, tá? Nem só o tamanho, mas você pode operar até ser um piloto, uma aeronave, o dono da aeronave, ter uma premissa em relação à fadiga, questão de regulamentação e outras coisas mais, tá? Esses são alguns exemplos, tá? Relacionados à questão de como que você consegue associar, às vezes, os objetivos de segurança operacional para dentro da sua corporação e não ter alguma coisa atrelada diretamente genérica. Assim, quando você traça um objetivo, você tem que ter um objetivo factual que atenda às necessidades da sua organização. Quando você fizer isso, o SMS ele nunca vai engessar a sua operação. Ele sempre vai te servir, entendeu? Agora, quando você começa a copiar o que o mercado está fazendo e não está atrelado à sua realidade operacional, pode ser que você ingesse sim, porque às vezes você vai estar aderindo processos que não fazem sentido nenhum para a sua operação. Tá? E você talvez até promova o começo de uma mudança de cultura, né? Não só nesse aspecto, mas sempre visando a segurança, a melhoria da eficiência operacional, né?
Exatamente isso, né? Então, o que que é o processo de gerir o SMS, né? A gestão da segurança operacional. Aqui está Manage Your Risk, né? Então, esse pilar, que é o segundo pilar, ele tem como objetivo desenvolver e implantar processos organizacionais e procedimentos para identificar perigo, avaliar risco, tá? Se eu sigo a operação ou não, analisar esse risco e controlar esse risco, tá? A gente sempre tem questão de controle, a gente tem diversas formas de controlar o risco em diversos perigos. Assim, isso, às vezes você vai ter um perigo que vai ser controlado em uma organização de uma forma, em outra de outra. Você pode ter até às vezes barreiras equivalentes, similares ou iguais, mas às vezes alguns pontos vão ser diferentes. Por quê? Porque cada organização tem sua característica e pode ser alguma coisa aplicável para um operador e para outro não. Tá? Bem, basicamente, agora, passando um pouco a questão, eu vou, só para ilustrar um pouquinho, à frente, eu vou dar alguns estudos de caso e vou trazer isso de uma forma mais prática, para não ficar uma coisa tão literal e maçante, tá? Já está quase chegando. Tá? Então, o terceiro pilar é a garantia da segurança operacional. Então, a garantia é o quê? É garantir que todos esses processos estabelecidos eles estão rodando. É um ciclo PDCA da qualidade, que é Plan, Do, Check and Act, que basicamente você vai validar os procedimentos, você vai comunicar à equipe, você revisa procedimento, treina pessoas, estabelece procedimentos, os SOPs, Standard Operating Procedures, executa auditorias para garantir que o pessoal está cumprindo o procedimento e segue esse ciclo, tá? Então, o que é a ideia da garantia da segurança operacional? É a famosa melhoria contínua. Eu sempre tenho que melhorar, eu vou evoluindo, vou amadurecendo, meus processos vão amadurecendo. Às vezes, com o amadurecimento, os meus processos ainda vão simplificando, porque minha equipe vai ficando mais sólida, mais consistente, tá? Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a promoção da segurança operacional. Não adianta nada você querer operar de forma segura, mas você não promover segurança para os seus parceiros de trabalho e os seus terceiros, as pessoas que você contrata serviço também. Tá? Então, isso é muito importante. Todo mundo tem que pensar em segurança, mas tem que pensar em segurança de forma prática, obviamente sem executar nenhuma violação ou colocar em risco a operação, mas tentar entender qual que é a melhor forma que vai atender isso dentro da sua organização. Bem, baseado nisso, eu vou explicar um pouquinho de gerenciamento de risco, tá? E depois a gente vai entrar nos estudos de caso. O que o processo de gerenciamento de risco envolve, né? Identificar perigo. Perigo, assim, o que acontece? Isso do inglês vem de hazard identification. O perigo é uma palavra muito forte no português, porque assim, parece que é só alguma coisa catastrófica. E, na verdade, não é. Pode ser um perigo financeiro para o seu negócio, pode ser um risco de imagem. Por exemplo, vou te dar um risco financeiro, né? Por exemplo, eu vou ter um exemplo de estudo de caso depois aqui à frente, falando de FOD, né? Pessoal, na hora que vai despachar uma aeronave, você analisa as condições da rampa na hora que você está despachando? Eu vejo que muita gente não chega lá, apresenta e já considera que uma inspeção FOD já foi realizada ali, tá? O que pode gerar de risco financeiro ali? Você pode ter risco financeiro, pode ter risco de acidente, ferimento de pessoas, mas assim, um risco financeiro, claro. Tem uma pedra, essa pedra tem uma ingestão no motor, o motor tem a ingestão dessa pedra, e você tem um despaletamento lá dentro e seu motor foi para o espaço. Não feriu ninguém, não machucou ninguém, essa pedra depois foi arremessada para um ponto que não teve risco para nenhuma pessoa, tá? Isso é um risco, isso é um problema financeiro muito grande que você vai ter. Então, assim, o gerenciamento de risco, ele não envolve só a questão relacionada a pessoas, a ferimentos, ele envolve a toda a saúde do negócio, tá? Então, o que é a ideia? Identificar perigos, avaliar as consequências desses perigos, analisar o risco, desenvolver estratégias para eliminação do perigo ou mitigação do risco, e essas estratégias têm que ser, eu vou explicar um pouco à frente como que isso pode ser feito, e avaliar as estratégias implementadas, que é o quê? Aquele ciclo PDCA, a gente garantir que, bem, o que eu estou fazendo está funcionando? 80% está funcionando, 20% não. Esses 20% eu tiro ou eu reviso, incluo outra coisa? Esse ciclo sempre é importante fazer, esse processo sempre é um processo vivo, tá? Bem, o que é perigo, né? Perigo é uma condição, objeto, atividade, isso aqui é até uma definição de uma cartilha da ANAC que eu tirei, tá? Perigo é uma condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar lesões às pessoas, danos a bens, equipamentos ou estruturas, perda de pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma função determinada, tá? Existem vários tipos de perigos, tais como eventos meteorológicos ou climáticos, condições geográficas, deficiências relacionadas com equipamentos, infraestrutura, procedimento operacional
e por aí vai, né? Até a questão de uma fusão de uma empresa. A partir do momento que você faz uma fusão ou você faz uma divisão, o que seja, às vezes você começa a perder processo. Você perde processo, você perde qualidade. Perdendo qualidade, você começa a ter perigos mais latentes na operação, tá? Outros exemplos de perigos, né? Falta de sinalização adequada, aves próximas à área de pouso e decolagem de um aeródromo, falha de um rádio de comunicação, instrumentos de medição ou ferramentas com deficiência de calibração, tudo isso é perigo, né? Bem, como que eu identifico um perigo, né, dentro de uma organização? Um brainstorm, chama todo mundo para bater um papo, conversar, entender o que pode melhorar naquele processo e o que ele identifica como um perigo naquela operação, tá? Pesquisas ou questionários com a equipe, relatos voluntários, os famosos réu-prévios, tá? Inspeções internas de segurança operacional, que seriam as auditorias, investigações internas e externas de segurança operacional, tá? Revisão formal de normas, procedimentos e sistemas, e por aí vai. Existem várias opções, assim, você tem várias formas de poder identificar perigo. Observação da operação diária. Você consegue identificar vários perigos. Assim, eu sou auditor SBAL do internet, eu vou falar um pouquinho do SBAL à frente, mas toda auditoria que eu faço, você vê que sempre tem oportunidade de melhoria. Você pode encontrar, às vezes, perigos pequenos em empresas que, assim, está sendo gerenciado, mas, às vezes, aquilo não foi revisado, entendeu? Então, assim, é um processo vivo e depende do quê? Da participação de todos. Não adianta só uma pessoa querer fazer. É muito comum nas organizações, eu vejo, você tem o GSO, eu tenho o gestor de segurança operacional. Não, segurança operacional é responsabilidade dele. Responsabilidade da estratégia de segurança operacional é responsabilidade dele, mas segurança operacional é responsabilidade de todos. Ele é a pessoa que vai ajudar todo mundo a fazer com que o sistema de gerenciamento de segurança operacional funcione bem. Mas não adianta você colocar isso em cima de uma pessoa só. Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que querer mudar e tem que ter a mentalidade de promoção de segurança. Marcelo, esse seu comentário foi ótimo, porque o Tiago, aqui no chat, ele perguntou, ele é de Goiânia, ele mora em Goiânia, e ele queria saber, assim, tem um curso para ser GSO, um curso de SGSO, algum lugar que você recomende em Goiânia, ou que possa ser feito à distância? Você poderia falar um pouquinho dessa formação para responder a pergunta dele? Sim, Tiago, basicamente é o seguinte, para ser um GSO, você precisa fazer um curso de gestão de segurança de SGSO pela ANAC, e depende, se você for um GSO de um operador 121, 135 ou 91, ou de uma oficina de manutenção, ou de um operador de aeródromo, são requisitos diferentes. Então, assim, o operador de aeródromo, o que ele precisa, por exemplo? Eu preciso fazer um curso de GSO e estar integrado nas atividades do aeródromo. Um operador 135, ele não precisa necessariamente ter uma formação de piloto ou de engenheiro, alguma coisa relacionada à atividade operacional, mas ele precisa passar por um curso de segurança operacional. Deixa seu e-mail no chat, que depois eu te mando todas as informações com tudo bem mastigado aí, e a gente estabelece contato, pode ficar tranquilo. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Bem, normalmente é muito importante todo mundo reportar, né? Então, um sistema de reporte voluntário efetivo permite qualquer pessoa reporte situação de perigo real ou potencial, tá? E que facilite de forma proativa da empresa, assim, o que acontece? Você tem diversas formas de reportar. Você pode reportar o que ocorreu, tá? Isso pode ser classificado como ocorrência, ou o que seja, e você vai ter uma tratativa interna, mas você vai ter uma investigação para entender como você vai implementar barreiras dentro da empresa para que isso não ocorra novamente. Mas a partir do momento que você entende que você tem um perigo latente, mas nada aconteceu com ninguém ainda e pode acontecer, isso deve ser reportado. Os reportes eles têm que ser voluntários, confidenciais e não punitivos, tá? As empresas, as organizações que têm uma cultura de segurança operacional mais madura, e eu já vi isso acontecer, a grande maioria dos reportes não são confidenciais, porque o pessoal trabalha com maturidade suficiente para entender que aquilo ali é importante e o grupo precisa crescer com aquilo. Obviamente, você tem que também saber pesar. Às vezes, insatisfações administrativas da empresa que não diretamente afetam a segurança operacional, mas são atreladas à política da empresa, isso tem que ser um pouco balançado. Mas tudo que possa impactar a segurança da operação tem que ser reportado. Inicialmente, o que é melhor? Todo mundo faz o reporte confidencial e o safety vai trabalhar nisso. A partir do momento que a maturidade do grupo vai melhorando, eles vão vendo ele prefere reportar de forma confidencial, ele prefere reportar de forma aberta e o Departamento de Segurança de Voo vai dar uma tratativa interna e trabalhar internamente com a organização para que aquilo melhore, tá? Falar um pouquinho de tolerabilidade ao risco, tá?
Bem, beleza, falamos pra caramba de perigo, mas como que eu tolero o meu risco, né? Como que eu trato isso? Então, primeiro, né, assim, você tem um evento indesejado, ele tem o quê? Uma probabilidade de ocorrência. Então, você tem categorias, né? Categoria frequente, ocasional, remoto, improvável, extremamente improvável, né? Isso aqui eu tirei da cartilha da ANAC também, mas eu acho que eu posso explicar um pouquinho melhor isso, né? Por exemplo, um frequente. O que seria uma coisa frequente? Eu vejo acontecer aqui uma vez por mês ou uma vez por semana dentro da minha organização, tá? Um ocasional, uma vez a cada 3 meses, isso aqui pode acontecer, tá? E, o remoto, aconteceu aqui já dentro na história da empresa, uma vez, ou a cada 2, 3 anos acontece, numa frequência mais baixa. Obviamente, pessoal, isso tem que estar isso é muito subjetivo. Então, vocês têm que prestar atenção na questão. Não adianta nada você fazer um pouso e uma decolagem por ano e isso aconteceu uma vez só exatamente nesse voo, tá? E você dizer que isso é remoto. Não, não é remoto, ele é frequente. Se você operou uma vez, aconteceu isso, e se opera todo ano acontece, é frequente, está acontecendo sempre. Então tem que ter esse balanço em relação ao perfil operacional, entender a quantidade de vezes que isso está acontecendo baseado dentro desse perfil, tá? Aí você tem o improvável basicamente seria o seguinte, isso aqui nunca aconteceu na minha organização, mas eu já vi em outras empresas isso acontecer, né? E o extremamente improvável a gente é quase impossível que esse evento ocorra, mas a gente acha que um dia isso pode acontecer. Então, assim, eu entendo que eu nunca ouvi falar disso, nunca vi um evento desse acontecer, mas sim, é possível que isso ocorra, tá? E a partir do momento que você tem essa categorização, você tem os valores, o 5, 4, 3 e o 1, ou 5, 4, 3, 2 e 1, que equivale respectivamente ao frequente, ocasional, remoto, improvável e extremamente improvável. Tá? Essa é a probabilidade de ocorrência. Bem, e a severidade, né? Porque a gente vai chegar na matriz de risco à frente. A severidade é a estimativa do impacto das consequências de um perigo, tomando como referência a pior situação possível, né? Então, pegando essa figurinha aqui, a gente tem a primeira figura superior lá, a gente tem uma pessoa fazendo uma caminhada, como se fosse uma trilha, né? Se aventurando por aí, então ela tem um degrau, ela está num local bem pavimentado, ela tem um degrau, não sei se vocês conseguem ver aqui onde está a seta do mouse, mas pega a seta nesse caminho que ele está um pouco mais escuro, né? Então, isso quer dizer que ali seria um local mais acidentado. Tudo bem, mas é um degrau baixo, é uma exposição baixa ali. Você tem uma alta probabilidade dessa pessoa passar por esse local, por quê? Porque ela não consegue, a não ser que seja uma atleta de salto à distância, né? Ela vai precisar passar por ali, mas qual que é o impacto? O impacto é baixo. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes posso torcer um pé, ou se eu usar um calçado adequado, eu consigo passar ali, eu não vou sujar meu pé, e o que seja, tá? Baixa probabilidade, a segunda imagem, né? Baixa probabilidade, baixo impacto. A pessoa está exposta àquele risco, mas meramente com um passo, ela não se expõe a nada, né? Então, a única coisa que ela tem que ter é praticamente um contato visual, chegar ali, aqui eu tenho um degrau, eu vou sobrepor esse obstáculo. Aí eu tenho de baixa probabilidade alto impacto, a figura de baixo. A figura de baixo, o passo que a pessoa tem que dar é exatamente o mesmo que a figura de cima. Só que ali embaixo, se ele cair, ele vai ter um alto impacto, ele pode se ferir. E você tem os eventos de alta probabilidade e de alto impacto, que é o quê? Isso eu preciso tratar imediatamente ou não vou seguir dessa forma, né? Dessa forma aqui, o que seria o adequado? Constrói uma ponte aí, né? Assim, é um exemplo simples, mas eu acho que é bem ilustrativo para a gente poder entender, tá? Então, a severidade do evento, se a gente categoriza em catastrófico, crítico, significativo, espera aí rapidinho que a janela da câmera está escondendo o outro aqui, insignificativa, que é a parte de consequências leves. Então, basicamente, o que é catastrófico? Destruição de equipamentos, múltiplas mortes. Crítica, uma redução importante das margens de segurança operacional, dano físico ou uma carga de trabalho tal que os operadores não possam desempenhar suas tarefas de forma precisa e completa. Você pode ter uma lesão séria, graves danos aos equipamentos. Significativa, é uma redução significativa das margens de segurança operacionais. Você pode ter danos menores a equipamentos e lesão às pessoas, tá? Pequena, você pode ter uma interferência, uma limitação operacional, ter que usar algum procedimento de contingência, um procedimento de emergência e incidentes menores. Insignificativa são consequências leves. Bem, baseado na combinação dessa probabilidade de ocorrência aqui, que eu falei um pouco, e na severidade do evento, a gente trabalha na matriz de risco. A matriz de risco ela faz uma combinação entre a probabilidade
tá? E a severidade. Isso eu vou falar um pouquinho à frente, isso é a tolerabilidade ao risco, tá? Então, a partir do momento que eu faço essa classificação, entendo que um perigo aqui para mim é insignificante, é improvável que ocorra, eu entro na faixa verde. Então, o que o conceito da matriz de risco diz, né? Ah, está na faixa verde, eu posso seguir a operação. E se ele cair na faixa amarela? Dependendo da condição e, e experiência do grupo e treinamento da equipe, às vezes eu posso seguir. Mas, primeiro, eu preciso de uma aprovação de alguma pessoa da gestão da empresa ou direção, e eu preciso de constante supervisão sobre esse item. Então, sempre tem que estar com constante atenção. Não adianta eu falar assim, não, a gente gerenciou, está no amarelo, agora o risco está tratado, mas ninguém presta atenção para aquele perigo no momento da operação. Então, assim, você tem que ter constante supervisão. Tá? E o vermelho é no-go. Não posso seguir, eu tenho que mitigar esse meu risco, eu vou falar um pouquinho à frente, tá? E eu tenho que reduzir ele para níveis aceitáveis. O amarelo eu tenho que reduzir? Também tenho que reduzir. O verde eu posso reduzir? Sempre. Eu vou falar um pouquinho à frente do ALARP, a LARP, que o pessoal chama, que é o risco tão baixo quanto possível, as low as reasonably possible. Então, a gente não pode se acomodar. É um processo de melhoria contínua. Gerenciamento de risco é melhoria contínua. Então, sempre tem que trabalhar para que todos os meus riscos sejam gerenciados e eu trabalhe no nível mais baixo que possível de risco, de tolerabilidade ao risco. Tá? Marcelo, a gente pode dizer que à medida que criamos a primeira matriz de risco, né? E à medida que vão vindo os reportes e a gente vai analisando, essa matriz também vai sendo revisada? Ela é um documento vivo? Ela é um documento vivo e ela deve ser revisada com frequência. Isso é uma ótima pergunta, é muito importante. Porque, assim, o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente começa a ter um grupo... Vamos supor que a gente começa uma turma de primeira série, né? É como se fosse uma alfabetização. Você começa a gerenciar risco, às vezes você vai começar a ter olhar crítico para coisas muito graves. Depois que você melhora, você vai evoluindo, você vai estudando mais, você vai gerenciando riscos, vai eliminando perigos da sua operação que você tinha, e depois disso você começa a ter um olhar mais crítico, né? Aí você fala, opa, isso aqui eu não achava que não era perigoso, mas é uma condição que tem o perigo aqui é iminente, eu vou tratar. E à medida que passa, isso vai evoluindo, tá? E a ideia é que as pessoas reportem para que a organização tenha uma visão como um todo do que é que ela precisa tratar. Porque se você não reportar ou não tiver uma pessoa com olho crítico, o safety ele não é capaz de ficar 24 horas observando a operação. Ele tem que dar vazão no processo. Mas o olho crítico para a identificação do perigo é de todos na organização. E a matriz de risco sempre vai evoluir. Tá? Isso é muito importante, o sistema é vivo. Tá. E, bem, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso mitigar o risco. Aí eu trago aqui do dicionário um pouquinho, assim, o que é mitigar, né? Para fazer com que fique mais brando, mais tênue, né? Então, basicamente, diminuir a intensidade, aliviar aquele tratamento que mitigava o sofrimento, né? Então, pergunte para você mesmo, né? Eu posso eliminar o perigo completamente? Como eu posso controlar os riscos para que o dano seja menor? Posso impedir o acesso ao perigo? Posso reduzir a exposição ao perigo, né? Aí é o que eu falei, a gente vai entrar aqui agora no ALARP, que é o as low as reasonably practicable, que traduzindo é tão baixo quanto razoavelmente praticável, que é o quê? Gente, a gente nunca consegue chegar determinados itens sim, mas assim, é muito difícil a gente operar 100% seguro em tudo. Então, às vezes a gente vai ter uma operação com barreiras implementadas foram implementadas através da mitigação do risco, para que a gente opere de uma forma segura, mas a gente sabe que às vezes aquele perigo está lá, mas eu estou vigilante. Eu sei que aquilo está lá e se acontecer eu tenho medidas de contenção para poder tratar e não ficar exposto a um acidente, um incidente ou uma ocorrência aeronáutica. Tá? Bem, aqui foi aquilo que eu falei, né? Então, a partir do momento que eu trabalho na matriz de risco, eu tenho o risco inaceitável, que é o vermelho, o risco tolerável, é aqui, analisar o custo-benefício, né? Será que vale seguir a operação dessa forma? Não, tem que seguir, assim. Então, eu preciso de uma aprovação e eu tenho que ter vigilância constante. E o risco aceitável, tá? E a partir daqui, a ponta da pirâmide invertida é garantir tão baixo quanto razoavelmente praticável. Tá? Por quê, né? Às vezes eu vou ter que eu estou 99,999% seguro. Mas para eu ficar 100% seguro naquele ponto, eu preciso fazer um investimento de $1 milhão e para um item que
eu me exponho uma vez a cada 2 anos, operando quase todo dia, né? Vale a pena investir nisso? Ou eu cheguei no nível tão baixo quanto praticável? Esse balanço é importante fazer também, tá? Bem, aí a melhoria contínua, né? A gente garantir que as defesas implementadas no meu processo foram projetadas. A gente vai entrar no estudo de caso aqui agora. Essas defesas, elas estão trabalhando para diminuir a probabilidade ou severidade do risco, né? São necessárias outras medidas adicionais para mitigação de risco. O pessoal está cumprindo, o pessoal gerencial está apoiando, a equipe está cumprindo todos os processos, né? E a medida foi implementada corretamente, o ciclo está funcionando bem, então isso é um processo vivo, é muito importante. E para ter um processo vivo, todo mundo tem que participar, tá? Senão o processo morre. Na cabeça de uma pessoa só, quem fez a estratégia e executar, vai para frente, né? Exatamente. Então, assim, aqui é um fluxograma básico, tá? Tem coisas mais avançadas do que isso, mas, assim, eu queria mostrar para vocês, é um fluxograma básico de gerenciamento de risco. Então, assim, eu tenho um problema de segurança que é detectado, aqui essa caixa, acima da caixa amarela aqui, é mais alta. Eu identifico os perigos, né, e suas consequências e avalio os riscos. Aí eu defino o quê? O nível de severidade, ao mesmo tempo defino o nível de probabilidade. Aí eu defino o risco, o índice de risco e sua tolerabilidade. O nível de risco é aceitável? Sim, eu vou lá, vou agir, vou continuar a operação, né? O nível de risco é aceitável? Não. Se não, eu posso eliminar esse risco? Se sim, eu vou lá, vou mitigar, vou eliminar o risco, vou implementar as barreiras, aí eu vou agir e vou continuar a operação, com as barreiras implementadas, obviamente, né? Agora, não, o risco não pode ser eliminado, ele pode ser mitigado, tá? Na verdade, eu até falei eu falei um pouco antes já da mitigação, mas ele pode ser mitigado? Sim. Qual que é o risco residual? Esse risco pode ser aceito? Se ele pode ser aceito, a gente vai seguir a operação. Se não, a gente vai cancelar a operação. Tá? Então, eu vejo que muitos acidentes aconteceram no Brasil devido a os operadores não saberem ouvir não. Assim, às vezes o dono da aeronave não sabe ouvir um não do piloto e isso, cada dia que passa, tem melhorado, mas aconteceram vários casos já em que foi exatamente uma questão de poder entender, eu posso mitigar o risco? Não, não posso. Eu vou cancelar a operação. Não, 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 vou decidir seguir assim. Você está exposto a um perigo, né? Não vale a pena. Então, tenha consciência de que sempre é importante você identificar os perigos da sua operação, mitigar esse risco a um nível aceitável e, se possível, se é aceitável, segue a operação. Se não, espera uma outra condição, ou cancela a operação, voa no dia seguinte, se for alguma coisa relacionada à meteorologia ou condição técnica da aeronave. Meteorologia, voa no dia seguinte, espera a condição melhorar, condição técnica da aeronave, espera consertar a aeronave e vamos que vamos, tá? Alguns estudos de caso. Aqui eu vou trazer para a vida prática, né? Um pouquinho, acho que fica melhor para todo mundo entender. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, um voo cruzando Andes, né, ponto crítico de rota. Por exemplo, eu estou cruzando Andes, tá, eu estou voando lá 30 mil pés, mas a cordilheira ela tem 18 mil pés de altitude, aí, mais ou menos, né, o ponto mais alto dela. Se eu perco o motor, eu tenho que fazer todo mundo. O que todo mundo pensa, né? Eu sou engenheiro aeronáutico, fui engenheiro de operações de voo por um bom tempo e eu entendo um pouco de performance de avião. Então, assim, o que todo piloto preocupa? Se eu perder o motor, eu vou ter gradiente suficiente para poder fazer um drift down? Sim, ótimo, vou seguir a operação. Mas ele considera o drift down, que é a descida com um motor só, como a única característica de perigo nessa operação. Você tem outros perigos? Você pode ter. E muitas das vezes ninguém observa isso. Tá? Então, assim, primeiro, num exemplo de itens de atenção na análise de drift down, eu tenho que garantir que eu consigo liberar meu obstáculo, no caso aqui a cordilheira, eu tenho combustível suficiente, porque a partir do momento que eu vou mais baixo, eu consumo mais combustível, tá? Vocês vão entender, porque aí o pessoal está pensando assim, mas eu estou com um motor só, mas eu vou entrar com outras características, vocês veem que vocês vão ter que descer também, e você vai estar com 2 motores, tá? Eu tenho oxigênio suficiente? Single pilot nessa operação, cruzar os Andes, mesmo que eu opere uma aeronave single pilot, é viável? Avalia, não sei. Assim, será que não é melhor às vezes fazer um voo com 2 pilotos? Tá? Exemplos de eventos a serem considerados nessa análise. Perda de motor. É o que todo mundo primariamente pensa. Se eu perder o motor, o que acontece? Mas e se eu perder pressurização? O que o manual de voo fala? Eu tenho que descer para 10 mil pés? Eu consigo garantir esse gradiente? Eu tenho oxigênio suficiente? Não consigo? Não consigo. Se eu não perder motor, mas eu perder pressurização, eu tenho que baixar.
Determinado ponto da rota, às vezes eu não vou ter oxigênio para cruzar o ponto tão alto da cordilheira com todos os passageiros com oxigênio suficiente. Ah, eu tenho oxigênio só para 2, 3 passageiros, a aeronave comporta 8. Então, você vai levar 2, 3. Isso é mitigação de risco, entendeu? Faça 2 pernas, 3 pernas. Ah, não é viável. Então, beleza, vamos voar de comercial. Assim, são alguns pontos que a gente tem que levar em atenção e ter consideração a respeito disso. Fumaça, fogo na cabine. Se eu tiver fogo na cabine, eu tenho que executar uma despressurização, tenho que fazer um dump. Mesma coisa, com fumaça, fogo na cabine, consequentemente eu perco pressurização. Perda de hidráulica. Tem aeronave, eu conheço aeronaves, que o sistema hidráulico, a parte do trem de pouso, o trem de pouso não tem apiloque, que é o quê? Uma trava na parte de cima do trem de pouso, só na parte de baixo. Se eu perder hidráulico, o trem de pouso baixa. Se o trem de pouso baixa, eu tenho que reduzir a altitude e reduzir a velocidade. Consumo mais combustível também. Todas essas condições, esses gradientes de performance estão sendo considerados. Isso é um processo de mitigação de risco, tá, pessoal? Isso que é interessante. Trinca no para-brisa, mesma coisa. Se eu tiver uma trinca no para-brisa, vou ter que perder pressurização. E por aí vai, tá? Por que que eu falo isso? Né? Assim, se a gente pegar aqui, a gente está falha mecânica, a gente tem perda de pressurização, perda de hidráulica e perda de motor. Mas você tem outras condições, às vezes na aeronave, que você vai ter que, muito provavelmente, despressurizar a aeronave, então você tem que levar em consideração não só a perda de pressurização, mas se eu tiver algum outro evento que seja necessário despressurizar a aeronave, eu preciso ter uma ação mitigatória, e eu preciso gerenciar esse risco, tá? Marcelo, Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Imagino que ao levantar, fazer esse exercício antecipadamente de mitigação de risco, Exatamente. No planejamento de voo. deriva várias coisas, né? Deriva uma tripulação, verificar se ela está bem treinada, se eles fizeram um bom briefing, a equipe de manutenção, se eles fizeram todos os checks necessários, enfim, ela acaba derivando, a mitigação do risco acaba derivando uma série de ações, né? Exatamente isso. Bem, aí vamos falar de um evento mais simples, né? Eu falei um pouco de FOD, né? Foreign Object Debris ou Damage. O pessoal aqui no Brasil está mais acostumado com o termo Foreign Object Damage, dano por objeto estranho, tá? O que é o FOD? É um objeto encontrado em um local inadequado, que como resultado pode estar naquele local, pode causar qualquer dano a equipamento ou ferir pessoal, tá? Você pode ter prejuízo, você pode ter danos físicos na aeronave ou em pessoas, tá? E, ao mesmo tempo, você pode ter problemas em mecanismos da aeronave. Muita gente pensa que FOD é só coisa na rampa, tá? Não é. Eu vou mostrar para vocês que o FOD ele pode comprometer todo o sucesso da missão e que pode também ocorrer em qualquer local, tá? Como que o FOD pode ser evitado? Através de treinamento, inspeção, manutenção e coordenação. O pessoal tem que ser educado para isso. O pessoal tem que ter visão crítica. Eu dou alguns exemplos de FOD, né? Aqui no canto esquerdo superior, a gente tem um conjunto de chave Allen jogada no solo, no chão. Olha aqui bem no meio do slide, a gente tem o que foi um FOD aqui? Foi um container de carga ao lado do motor de uma aeronave. Muito provavelmente esse container estava vazio, acionou o motor, o container foi sugado. É um FOD. Aqui em cima, na parte superior central do slide, a gente tem uma caminhada FOD, que regularmente as pessoas costumam fazer para garantir que não tem nenhum objeto que possa gerar algum dano para a aeronave ou pessoas, tá? A gente tem parafusos, porcas, arruelas, isso é muito comum a gente encontrar, tá? E outro aqui, a gente pegar no canto inferior esquerdo, a gente tem uma chave de fenda, uma chave Phillips, tá? No meio dos cabos de comando da aeronave. Isso aqui é um FOD de manutenção. O técnico de manutenção executou a manutenção, não recolheu todas as ferramentas. Como que você mitiga isso? Tendo um checklist de ferramentas antes de abrir uma ordem de serviço. Eu peguei essas ferramentas, quando eu fecho a ordem de serviço, eu tenho que estar, para fechar a ordem de serviço e aprovar a aeronave para retorno a serviço, todas essas ferramentas têm que estar juntas. Então, assim, o FOD, pessoal, não acontece só na rampa. Pode ter FOD de manutenção também, tá? Bem, aqui, para fechar os estudos de caso, eu trouxe um vídeo que eu achei muito interessante, que eu peguei no site da EASA, que é um vídeo relacionado à questão da bateria de lítio. Isso aí foi um assunto que teve muito vigente aí nos últimos anos, agora deu uma melhorada, que eu acho que as empresas de tecnologia aí, Apple, Samsung, todo mundo avançou um pouco na tecnologia, mas aqui é mais um vídeo instrutivo de mostrar o risco das baterias de lítio, onde preferencialmente ela tem que ser transportada. Então, aqui mostra um vídeo de um avião comercial, mas isso se aplica também à aviação executiva.
bateria de lítio pode causar incêndio, né? E até questão fumaça, não sei se já viram. Então, preferencialmente, não coloque bateria de lítio na bagagem despachada, assim, na bagagem de mão, tá? Então, você pode transportar seu telefone, né, na cabine, sim, despachado, desligado e protegido. O mesmo para o laptop, tá? Cigarro eletrônico, nunca coloque ele no bagageiro, tá? Câmeras, mesma premissa, pode ir na cabine, no bagageiro desligado. Bateria spare, bateria sobressalente, nunca despachada, tá? E outros dispositivos eletrônicos, sim, pode levar a bordo, tá? Mas se você decidir despachar, desligar e deixar protegido. A sua segurança depende de todos e assim, você também é responsável pela segurança de todos. Muito legal. Dá uma boa instrução, né? Boas práticas e boas instruções. Exato. Bem, pessoal, aí para fechar aqui a questão de segurança operacional, né? O que falta aí, né, para fechar, a gente completar o quebra-cabeça? Falta comprometimento. Todo mundo tem que estar comprometido com segurança, né? Basicamente, o sucesso do SMS e do SGSO é a união de todo mundo. Todo mundo que tem que praticar segurança, enxergar a segurança e sempre querer melhorar, tá? Bem, agora falar um pouquinho da certificação internacional, né? Certificação SBAL, International Standard for Business Aircraft Operations. Basicamente, o que é? É uma certificação, é um padrão, um selo mundial que garante que aquele departamento de voo está seguindo as melhores práticas da aviação e de gestão organizacional. Então, basicamente, o que é? É uma gestão de processos integradas com o SMS, o SGSO da empresa. O core, assim, o ponto principal da certificação é garantir que a operação seja de forma segura. Então, eu diria que 60% a 70% da operação é a interligação do sistema de gestão de segurança operacional, de gerenciamento de segurança operacional com os processos da empresa, e os demais são relacionados, obviamente, a operações de voo, que está integrado com segurança operacional, manutenção, mas também processos organizacionais, tá? Então, quais são as principais características, né, de gestão de processos? Porque gestão de segurança operacional é gestão de processo, mas com foco em segurança. É modelação, documentação, entrega de valor, monitoramento, sistematização, né? Quais são os benefícios dessas gestões de gestão de processo? Incremento da segurança operacional, melhor aproveitamento do tempo, redução de custo, maior qualidade na operação e qualifica a tomada de decisões. A partir do momento que você começa a analisar criticamente, você consegue tomar decisão de forma objetiva, né? Bem, existem vários operadores SBAL certificados no Brasil. Acho que, deixa eu até colocar, eu vou digitar aqui no chat o site da Proaero e da IBAC. A Proaero, assim, eu sou o auditor, SBAL ele é um auditor autônomo, mas a Proaero auxilia operadores a implementar o SBAL dentro da organização. Mas eu vou deixar o site da IBAC também, que é a International Business Aviation Council, que é o comitê da aviação executiva, que está bem colado com a ICAO, que traz todas essas questões dos padrões da certificação também. Vocês fiquem à vontade em estudar um pouquinho. Então, basicamente, assim, no Brasil a gente tem alguns departamentos de voo que são certificados SBAL, e a tendência, hoje eu vejo que é uma tendência muito forte, vários operadores estão buscando a gente para querer certificar SBAL também. A TAM é certificada SBAL. É isso que eu ia falar, essa foi uma importante certificação que a TAM obteve esse ano, a gente tem muito orgulho disso e demonstra, né, todo o percurso que a gente seguiu para conseguir ganhar esse selo. Então, para a gente foi uma conquista muito grande deste ano. Sim, então, basicamente você tem 6 passos para cumprir para a certificação, né? Primeiro é adquirir o padrão SBAL. O padrão SBAL, ele não é uma lei, ele é um padrão, então, assim, é como se fosse uma ISO 9001, se eu quero cumprir, então, a IBAC, ela tem um processo comercial, ela vende essa documentação, tá? Ela disponibiliza mediante um pagamento. Depois, pelo menos uma pessoa da equipe tem que atender um workshop interno da IBAC relacionado à segurança operacional e todo o processo SBAL. Você vai executar um gap analysis, que é a análise do faltante, é entender o que eu preciso, né, o que está bom na minha empresa que já atende o requisito de certificação e o que não está, como eu vou definir procedimentos e
e estabelecer níveis aceitáveis de risco. Quando está falando não só procedimentos, aqui, níveis aceitáveis de riscos relacionados ao SMS, SGSO, e os procedimentos operacionais, procedimentos de manutenção, e por aí vai, né? E depois a integração de processos, porque como é responsabilidade de todo mundo, esses processos têm que estar integrados, e depois uma auditoria de certificação, tá? Bem, pessoal, eu espero ter sido claro, ter compartilhado um pouco de informação com vocês. Eu agradeço a atenção de todos, obrigado, tá? Meus contatos estão aqui, Marcelo Araújo, meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E, Raquel, muito obrigado pela oportunidade de participar desse webinário aí. Obrigada a você por compartilhar a informação, uma informação super densa, né? Mas é bom porque ela vai ficar de referência para o pessoal que entrar no nosso canal do YouTube e poder consultar e fazer mais perguntas com os seus contatos aí. O Thiago até fez uma pergunta agora. No caso de uma aproximação de pouso no aeroporto, a SGSO consiste na decisão unilateral do piloto ou envolve todos? O ideal é envolver todos, mas a palavra final, se decide seguir a operação ou não, é do piloto, se ele está confortável ou não. Isso vai depender, primeiro, né? Se você está atendendo todos os padrões e está executando essa aproximação conforme regulamentação, visibilidade, está respeitando todos os padrões operacionais estabelecidos dentro das limitações da aeronave, né? No manual de voo, tá? E, além disso, a equipe, o piloto que está executando, ele tem experiência para fazer isso, ele está treinado para fazer isso. Então, assim, essa análise, essa mitigação pode ser feita com todos, mas a decisão final, ela tem que ser do piloto, e ele tem que se sentir confortável para fazer, desde que não esteja executando nenhuma violação ou excedendo algum limite operacional. Ele estando confortável, treinado e capaz com as barreiras implementadas, sim, mas a decisão final sempre vai ser do piloto. Muito bom. E ele deixou aqui o e-mail dele para você passar algumas dicas. Marcelo, eu vou mandar para você no chat privado. E, de qualquer maneira, queria muito agradecer a Proaero por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco. E sei que vocês são nossos parceiros durante a TAN Conference, foram em junho, são agora na versão virtual de setembro. E espero que a gente continue com essa parceria, que é sempre muito boa. Muito obrigada. Obrigado a todos os participantes, obrigado, Raquel, obrigado à equipe da TAN também. Valeu, gente. Obrigada a todos que participaram desse webinar da TAN Conference Virtual. Logo mais a gente coloca no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.